Prezados alunos, a gente vai encerrar nossa discussão sobre preferências dos consumidores discutindo o conceito de utilidade. A ideia do conceito de utilidade é procurar estabelecer um critério, um número, que represente o nível de satisfação de uma pessoa consumindo um determinado conjunto de mercadorias, uma determinada cesta de mercadorias. Tá? Basicamente, a ideia é buscar quantificar essa relação. Tá? Em geral, essa é a proposta original, entretanto, a gente vai ver que tem algumas limitações para a gente fazer isso. Observe aqui no exemplo, a gente estabelece uma função utilidade de alimentos e vestuário. Tá? Então, a gente expressa esse nível de satisfação, esse nível de atendimento das necessidades, que a gente chama de utilidade, como uma relação matemática, no qual A é a quantidade de alimento, mais 2 que multiplica V, que é a quantidade de vestuário. Com isso, a gente pode ter 3 cestas de mercados, a cesta A, a cesta B e a cesta C, dadas as quantidades, diferentes níveis de satisfação, diferentes valores de utilidade. Então, observe que na cesta A utilidade é 14, na cesta B a utilidade é 14 e na cesta C a utilidade é 12. Tá? Com base nisso, a gente já constata algumas coisas interessantes. A gente já, com base no que a gente viu anteriormente, a gente já sabe que o consumidor ele é indiferente entre A e B. Por que ele é indiferente entre A e B? Porque tanto a cesta A como a cesta B fornecem o mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de atendimento das suas necessidades, o mesmo nível de utilidade, que é mensurado como 14 aqui no exemplo. E a gente sabe que o consumidor prefere a cesta A ou a cesta B em relação à cesta C. Por quê? Porque a cesta C tem uma utilidade menor. Essa é o conceito, a ideia de utilidade. Então aqui a gente traça algumas curvas de diferença, no qual a gente poderia associar cada curva de diferença dessas a um nível de utilidade. Então observem, a curva 1 tem uma utilidade de 25, o 2 uma utilidade de 50, o 3 uma utilidade de 100. E com isso a gente estabelece critérios de preferência. Os consumidores preferem o 3 em relação ao 2 e preferem o 2 em relação ao 1. Dado que cada uma dessas curvas tem níveis diferentes de utilidade e a U3 tem um maior nível de utilidade. Qual é a questão associada à ideia de utilidade fundamental? O problema em relação a isso é que a gente tem dificuldade de estabelecer uma relação quantitativa entre as preferências dos consumidores. É difícil para nós estabelecermos se eu estarei exatamente 3 vezes mais feliz com determinada quantidade de mercadorias, ou se eu estarei 4,5 vezes mais feliz que estaria com uma outra quantidade de mercadorias. É difícil estabelecer uma relação que a gente chama quantitativa, ou que a gente vai designar como cardinal. Nesse sentido, a gente pensa em usar a utilidade como uma forma de estabelecer uma relação ordinal entre as cestas de mercadorias. A gente pode ordenar os conjuntos de cestas de mercadorias mais preferíveis ou menos preferíveis. Por isso que a gente chama de uma função utilidade ordinal. A gente tem muita dificuldade, é muito problemático para nós quantificar de maneira a estabelecer quantitativamente exatamente quanto uma cesta ou um conjunto de cestas é preferível em relação ao outro. Tá? A gente designa isso de cesta cardinal e é muito complexo, é muito difícil. Na realidade a gente não consegue efetivamente fazer isso do ponto de vista prático. Tá? A gente não tem como quantificar exatamente os níveis de satisfação, o nível de bem-estar. O que a gente pode fazer, o que é factível para nós fazermos é a gente poder ordenar entre níveis maiores de bem-estar e níveis menores de bem-estar, que é o que o conceito de utilidade marginal permite para nós.